Olá, oitavo ano, tudo bem? Gente do céu, é a terceira vez que eu tento gravar essa aula. Não tá fácil a vida de digital influencer, né, gente? Bom, meninos, mas a gente vai fazer aqui o que for melhor para ajudar vocês nesse momento. Espero que vocês estejam todos bem, tá? Eu vou dar continuidade ao tópico gramatical, tá? Então, eu espero que vocês acompanhem aí e que não tenham... a gente tenta fazer da melhor forma. É o tópico gramatical, meninos, que segue a apostila. Logo depois do exercício do Romeu e Julieta, que eu inclusive passei para vocês já a resposta, a correção, tá? Então, a gente vai dar continuidade a isso aí. Então, vamos lá. O nome da matéria chama Vozes Verbais, ok? O que são vozes verbais, Tassiana? Voz, como que a gente tem que interpretar isso aí? É como o sujeito ele vai se comportar diante do verbo, como o sujeito vai falar com a gente, tá? E ele vai falar com a gente praticando o verbo, recebendo a ação do verbo, ou praticando e recebendo ao mesmo tempo o verbo, tá? Então, vamos estudar uma forma de cada vez para a gente não se confundir. A primeira delas é a voz ativa, ok? Voz ativa é quando o sujeito pratica a ação do verbo. Tomem nota aqui, meninos, dessa frase, o cão mordeu o dono, né? Então, para eu identificar a voz do verbo, primeiro eu acho o verbo, mordeu, tá? Depois eu tento achar o sujeito, ou seja, quem que está praticando esse verbo? O cão. O cão é o meu sujeito. Esse sujeito, ele pratica ou ele recebe esse verbo? É lógico que ele está praticando o verbo, tá? O cão está mordendo, ele está praticando, ok? Quando isso acontece, nós dizemos que nós temos um sujeito agente e que a voz desse verbo é uma voz ativa. Por que é uma voz ativa? Porque o sujeito está agindo, o sujeito é agente, ok? Depois nós temos a voz passiva. Observem a frase. O dono foi mordido pelo cão. Aqui, meninos, não adianta só eu pegar como verbo foi. Eu tenho que pegar a locução toda, tá? O foi mordido. Lembrando que locução verbal é quando nós temos dois verbos, ok? Então, foi mordido. O dono foi mordido. Foi mordido, quem é que está praticando esse verbo? É o dono. E o dono, ele recebe a ação desse verbo ou ele age? Ele pratica o verbo. Se ele foi mordido, ele está recebendo a ação. Concordam comigo? Bom, então, nesse caso, o que a gente tem aqui? Nós temos uma voz passiva, por quê? Passiva, porque o sujeito está recebendo o verbo, ele está sendo paciente. Olha o paciente, esse termo paciente. Quando a gente vai ao médico, a gente não é paciente do médico. O que a gente faz? A gente recebe orientações desse médico, não é? Recebe o tratamento desse médico. Então, nesse caso, o sujeito está recebendo a ação, ele está recebendo a ação de ser mordido, tá? Então, quando isso acontece, a gente diz que o sujeito é paciente e que o verbo ele se encontra na voz passiva, ok? Bom, existem dois tipos de voz passiva. A primeira voz passiva, ou seja, quando o sujeito recebe a ação, ela é a voz passiva analítica. Analítica, essa palavra, ela vem de análise, tá? O que vem a ser análise? Análise, quando eu analiso, eu me estendo, né? Eu deixo maior, eu faço um entendimento mais minucioso de algo, tá? Então, é justamente essa interpretação que eu quero que seja dada aí da palavra analítica, tá? Então, vamos voltar para a frase, ó. O dono foi mordido pelo cão. Então, o verbo está aqui, foi mordido, ok? Depois, nós temos o sujeito é o dono, né? O dono foi mordido. Esse sujeito, ele pratica a ação do verbo, ele recebe essa ação. Então, toda vez que nós tivermos um sujeito paciente, ou seja, um sujeito que recebe, mas mais dois verbos, nós temos uma voz passiva analítica. Percebam que dois verbos estende a frase. É como se eu estivesse analisando, estendendo, deixando analítico, tá? Então, a voz desse verbo é uma voz passiva analítica. Aqui, meninos, eu ainda tenho o pelo cão. O pelo cão é algo importantíssimo para ser analisado, tá? O cão, nesse caso, é quem age. Só que aqui, meninos, diferente da frase anterior, quem age não é sujeito. Na frase anterior era sujeito,
né? Por isso que era uma voz ativa. Aqui o cão, ou seja, quem está agindo não é sujeito. Em gramática nós temos um outro nome para dar para ele, que é agente da passiva, ou seja, quem age não é sujeito dentro da voz passiva, ok? Aí nós temos a voz passiva sintética. Para a gente ter a voz passiva sintética, vamos analisar primeiro o que significa sintética, tá? Sintética, sintetizar, resumir, deixar menor. Então, enquanto a analítica é estender, o sintética é resumir, é deixar menor, ok? Então, para que isso aconteça, nós temos um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto é aquele que precisa de um complemento. Lembrando que o complemento ele não pode ser lugar, ele não pode ser modo, não pode ser tempo, tá? Aqui, mordeu-se. Quem morde, morde algo ou alguém. O dono complementa o meu verbo. Eu não tenho preposição aqui, o ele é artigo, tá? Se eu não tenho preposição aqui, meninos, o que acontece? O dono, eu tenho um verbo transitivo direto. Só que quando eu tenho essa construção, tá? Isso que está na frente aqui, no caso, o dono, ele vai ser sempre o meu sujeito, ok? Ele vai ser sempre o meu sujeito. Embora ele sirva para eu analisar a transitividade do verbo, ele vai ser sujeito, tá? Então, olha só, por que ele vai ser sujeito? Porque daria para eu inverter e fazer uma transposição aqui. Passar essa frase da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. E ficaria, o dono foi mordido. Não daria? Então, o dono, ele é sujeito, tá? Então, vamos analisar essa frase. Eu tenho o verbo transitivo direto mais a partícula ser. Isso significa que o que está na frente é o meu sujeito. Esse sujeito, ele pratica o verbo ou ele recebe o verbo? Ele recebe. Portanto, eu tenho um sujeito paciente e uma voz passiva. Essa voz passiva é analítica? Não. Por que não? Porque eu não tenho dois verbos. Portanto, eu vou chamá-la de voz passiva sintética. A palavrinha responsável por essa síntese, meninos, é o ser. Por isso que eu vou chamar esse ser de partícula apassivadora, tá? Lembrando que na voz passiva sintética eu nunca vou ter o agente da passiva, tá? Então, quando que eu uso essa voz passiva sintética? Quando eu não quiser colocar o agente da passiva, tá bom? E a voz reflexiva, vamos pensar no significado de reflexivo. Reflexivo, eu olho para um espelho, o espelho reflete minha imagem. Então, eu mesma estou praticando e estou recebendo essa ação, tá? A mesma coisa é o verbo, tá? Esse sujeito, ele pratica e também recebe a ação desse verbo. A garota se penteia, o verbo se penteia, a garota é o sujeito, ok? Quem é que está praticando a ação de pentear? A garota. Quem é que está recebendo a ação de pentear? A garota também. Então, a gente diz que esse sujeito, a garota, ele é um sujeito agente e paciente, e a voz, ela é uma voz reflexiva, ok? E a partícula C, nesse caso, como que ela chama? Ela não é mais partícula passivadora porque eu não tenho voz passiva. É um pronome reflexivo, tá? E aqui, eu coloquei aqui alguns exercícios para a gente fazer. Então, observem a frase aqui. Eu vou, na verdade, pedir para que vocês façam alguns exercícios. Estou encaminhando uma lista de exercícios junto, tá? Maria lava o sapato todos os finais de semana. Então, o sujeito aqui é Maria, ok? Verbo lava, sujeito Maria. Maria pratica a ação de lavar ou ela recebe a ação de lavar? Ela pratica. Então, ela é um sujeito agente, tá? E, portanto, quando eu tenho sujeito agente, de cara eu já posso analisar a voz desse verbo como uma voz ativa. Aí eu tenho aqui, os sapatos são lavados por Maria. Primeiramente, vou identificar o verbo. Verbos são lavados. Não adianta nada eu pegar só o são. Eu preciso dos dois para entender uma ação. Isso é uma locução verbal. O meu sujeito é os sapatos, ok? Bom, os sapatos. Esse sujeito, ele está praticando ou ele está recebendo a ação de ser lavado? Ele está recebendo. Portanto, ele é um sujeito paciente. Agora, vamos analisar a voz desse verbo. Se é um sujeito paciente, de cara, a voz já é uma voz passiva, ok? Só que essa voz passiva, meninos, ela é analítica ou ela é sintética? Quantos verbos eu tenho aqui? 2, como se eu estivesse analisando, estendendo a frase. Portanto, ela é uma voz passiva analítica. Só que ainda aqui eu tenho quem age, quem pratica essa ação. Só que quem pratica essa ação não é sujeito, ok? Portanto,
Maria é quem pratica essa ação. E eu vou chamar, então, já que ela age, de agente da voz passiva, agente da passiva, ok? Observem aqui essa terceira frase. Lavaram-se os sapatos. Sujeito, menino, lavar. Quem lava, lava alguma coisa. Esse verbo é transitivo direto. Quando eu tenho o verbo transitivo direto mais o ser, aqui o que está na frente vai ser o meu sujeito, ok? Os sapatos, eles estão lavando ou eles estão recebendo a ação de serem lavados? Eles estão recebendo. Portanto, esse sujeito, os sapatos aqui, ele é um sujeito paciente. E a voz é uma voz passiva. Percebam aqui que eu não tenho dois verbos. A voz passiva ela se faz por meio do verbo transitivo direto mais o ser. Então, eu tenho uma voz passiva sintética, ok? Bom, só para deixar registrado que esse ser ele chama partícula apassivadora, tá? E a última frase aqui que eu analiso com vocês. Eles se beijaram. Verbo beijaram, sujeito eles. Quem é que pratica a ação de se beijar? Eles. Quem é que recebe a ação de se beijar? Eles. Então, meninos, nós temos aqui um sujeito que é agente, porque ele pratica, mas também ele é paciente, porque ele recebe a ação. Esse ser, ele não é partícula passivadora, porque eu não tenho uma voz passiva aqui, eu tenho uma voz reflexiva. Portanto, esse ser ele vai ser chamado de pronome reflexivo. Então, isso que eu fiz nessas 4 frases com vocês é o que vocês terão de fazer na lista de exercícios que eu vou passar para a próxima aula, ok? Eu espero que eu tenha sido claro, meninos, e é claro que quando nós voltarmos, a gente vai tirar todas as dúvidas pertinentes aí, tá? Um beijo, fiquem bem. Espero que a gente resista aí a esse momento tão delicado, né?